Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o capítulo de número 1. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Encontre aí o versículo de número 4. Vamos fazer leitura apenas deste verso, para a gente poder então meditar no texto que Deus colocou ao meu coração. Diz assim: para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Amém? Se possível, permaneça com a sua Bíblia aberta. A gente vai ler textos. Irmãos, eu sou um pregador, como eu digo, sou um pregador expositivo, gosto de expor as Escrituras, gosto de ir expondo aquilo que o texto vai nos dizendo, mas graças a Deus, Deus me fez um pregador expositivo, mas um pregador expositivo pentecostal. Eu sempre digo, nasci no fogo e quero morrer também dentro desse fogo do Espírito Santo. Amém? Gente, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, do seu capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, tem um propósito. Lucas vai escrever, e este homem que vai escrever tem um nome, o nome dele é Lucas. Mas Lucas vai escrever este evangelho, mas ele não vai escrever este evangelho, ou escrever a respeito de Jesus, ou falar a respeito de Jesus, sem antes ter se dedicado. Como no versículo 3 mesmo ele vai dizer: havendo-me já informado minuciosamente de tudo. Ou seja, antes dele passar a mensagem que ele tem para passar, primeiro ele pesquisou, primeiro ele se aprofundou, primeiro ele se dedicou e procurou encontrar minúcias ou todos os detalhes a respeito de Jesus, para que então ele pudesse escrever. Mas esse capítulo 1, ele vai ter um propósito. E o propósito pelo qual ele vai escrever é escrever a uma pessoa. No verso 3 ele diz que eu vou descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Ou seja, ele pesquisou, ele se dedicou, ele foi atrás com o propósito de levar essa mensagem a uma pessoa, para que essa pessoa recebesse essa mensagem. E essa pessoa tem um nome também. O nome dessa pessoa é Teófilo. Tiago, mas o que significa o nome Teófilo? O nome Teófilo ele vai ter dois significados na raiz do seu nome: amigo de Deus e amado por Deus. Ou seja, Lucas está escrevendo este evangelho com o propósito de levar uma mensagem a alguém que é amado por Deus e que é amigo de Deus. Ou seja, todo este evangelho de Lucas, todo este evangelho escrito e narrado por Lucas, é dedicado a dois tipos de pessoas: aqueles que são amigos de Deus e aqueles que são amados por Deus. Ou seja, este evangelho estende-se a nós, mas este evangelho só vai produzir algo produtivo dentro de nós se nós formos desses dois tipos de pessoas. Primeiro, amigos de Deus. Segundo, amados por Deus. Tem alguém amigo e amado por Deus essa noite aqui? Agora olha só, o propósito com que ele vai escrever, ele descreve no verso 4: para que conheças a certeza das coisas que já estás informado.
Ou seja, o propósito de Lucas ao escrever esse verso 4 é produzir certeza no coração de alguém. Ou seja, esse capítulo em primeiro lugar tem o propósito de produzir certezas dentro do coração daqueles que ouvem. Mas olha só, antes de nós entrarmos nas certezas que esse capítulo contém, primeiro eu preciso fazer você entender que a Bíblia mesmo vai nos mostrar que a nossa vida ela é feita de capítulos. Quando nós olhamos no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver dois capítulos que parecem ser a mesma coisa, mas são diferentes. No capítulo 1 é o capítulo da criação. É quando Deus traz à existência aquilo que não existe e passa a existir. Mas no capítulo 2 já é diferente, porque é o capítulo da formação. Ou seja, é quando Deus traz aquilo da existência e agora passa a existir. E agora, a partir daquilo que existe, Ele começa a formar coisas dentro daquilo que Ele trouxe à existência. Segundo lugar, a nossa vida é feita de capítulos, porque na maioria das vezes as pessoas olham para o livro de Lucas e esquecem que o livro de Lucas também vai narrar dois tipos de capítulos diferentes. Por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, quando ele está escrevendo, nós vemos Jesus sendo batizado. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Nós vemos Jesus, quem gosta de palavra aí, diga amém. 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 Daqui a pouco o negócio pega, amém? Fica tranquilo, fica em paz, eu sei aonde a gente vai chegar, fica tranquilo. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, Lucas está narrando o momento em que Jesus está sendo batizado. Jesus é batizado e depois que ele é batizado, o céu se abre, uma voz brada dos céus, dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso acontece lá no Jordão, lá embaixo. Mas tem um capítulo que vai narrar praticamente a mesma coisa, mas agora não vai ser lá embaixo, vai ser lá em cima, num monte, em uma montanha, no monte da transfiguração. Em Lucas capítulo 9 também, quando Jesus se transfigura, e depois de se transfigurar, abre-se os céus, e uma voz também sai lá do céu e diz assim, ó: este é meu filho amado, a ele ouvi. Perceba, Jesus estava lá embaixo no Jordão, mas lá embaixo no Jordão, Deus fala dizendo a respeito dele: ele é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus está lá em cima, no mais alto do monte, no capítulo 9 de Lucas, mas lá Deus também brada do céu e diz: ele é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, deixa eu te trazer uma informação para o seu coração nessa noite. Não importa se você está vivendo os tempos mais baixos da sua vida, ou se você está vivendo os tempos mais altos da sua vida. No tempo mais baixo, Deus quer falar com você, mas no tempo mais alto, Ele quer continuar falando com você também, e dizendo: você é meu filho e você é amado. A vida é feita por capítulos. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 37, nós olhamos um capítulo, e na maioria das vezes que eu questionei algumas pessoas, todas as vezes que eu perguntei a história de quem estava sendo contada em Gênesis capítulo 37, todos eles disseram: a história de José, porque normalmente inicia realmente a história de José. Mas se você fizer a leitura com atenção de Gênesis capítulo 37, verso 2, o texto começa dizendo assim, ó: estas são as histórias de Jacó. Aí 2 pontos: sendo José de 17 anos. Ou seja, a história que está sendo contada na verdade em Gênesis 37 não é a história de José, mas é a história de José dentro da história de Jacó. Tiago, o que isso se aplica para mim hoje? Simples. Em Gênesis 37, a história que é contada é a história do pai
Jacó, mas a história do filho José entra dentro da história de Jacó. Deixa eu trazer uma aplicação para você hoje, para você entender. Entenda, a sua história ela vai dar certo, não é porque a história é sua, mas é porque a sua história está inserida dentro da história do seu pai, e a história do pai, ela dá certo. E se você estiver inserido dentro da história do pai, tenha certeza, a sua história dará certo. A sua história não dá certo porque você é bom, porque você é o fulano, ou porque você não. A sua história ela dá certo porque ela é a história do seu pai, e ele olhou para você e disse: eu vou adicionar ele, eu vou adicionar ela dentro da minha história, para que essa história dê certo também. É por isso que eu não tenho medo. Glória a Deus. Medo do que, Tiago? Pode ameaçar o que quiser, tentar destruir a igreja, mas não vão conseguir. Glória a Deus. Vamos fechar a porta, fecha a porta, assim, a gente se reúne dentro de casa. Glória a Deus. Mas vamos destruir a casa, derruba a casa, tô nem aí. A gente vai pro meio da... Sabe o que é interessante? O que está faltando no nosso Brasil, acho que é um pouquinho de perseguição mesmo, pra gente poder perceber quem são os verdadeiros crentes e quem são aqueles crentes meia boca. Porque olha só, a igreja nada mais é do que a extensão de Jesus na terra. A igreja é chamada de corpo de Cristo. É por isso que ela não tem jeito, não tem maneira, não tem como ela dar errado. Ela vai dar certo, porque a história da igreja não é a história da igreja. A história da igreja é a extensão da história de Cristo na terra. E Jesus Cristo venceu a morte, o pecado, o diabo. Jesus já venceu. E como nós pertencemos a essa extensão, nós somos mais do que vencedores, como a Bíblia mesmo vai declarar. A vida é feita de capítulos. Quem sabe você está vivendo hoje um capítulo ruim da sua vida, mas fique tranquilo. Jesus muda a história do seu capítulo para um capítulo seguinte. O capítulo 1 de Lucas também é um capítulo de uma história, mas entenda, é um capítulo de certezas. Mas parece que quando eu comecei a ler esse capítulo 1 de Lucas, para mim o que pareceu para a minha geração hoje, que esse capítulo 1 de Lucas não é um capítulo de certezas, mas é um capítulo de desculpas. Por que eu digo isso? Porque a partir do verso de número 5, começa a contar a história de um casal, casados, Zacarias e Isabel. Esses dois casados, a Bíblia vai dizer assim, que ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O que todo mundo hoje na minha geração utiliza como desculpa, eles utilizam como exemplo. Porque a minha geração hoje diz: é porque eu sou casado, eu não tenho tempo de servir ao Senhor. É porque eu sou casado, eu não tenho como orar. Porque eu sou meu casamento, irmão. O problema é o seguinte: o problema é que as pessoas escolhem errado para casar e querem culpar Deus. Olha o que a Bíblia diz ali no verso 5: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Ele era crente, e cuja mulher, ou seja, a mulher que ele escolheu, era das filhas de Arão, era crente. O problema é que gente crente está indo buscar gente lá fora no mundo para casar, e depois quer pedir: Deus, por que meu casamento deu errado? Meu Deus! Precisamos conscientizar jovens e adolescentes. Escolham certo. Eu posso dizer isso porque eu, graças a Deus, escolhi certo. 7 anos de casado, irmão, e bem casado. Pensa num casal feliz. Pensa numa bênção, né, meu amor? Não, mentira. Confirma. Mas, gente, é uma realidade hoje. Pessoas se utilizam de desculpas de casamento. Porque
meu casamento, isso, e aí eu não consigo orar, não consigo. Não, irmão. Tempo não se tem, tempo a gente cria. E tempo para Deus ainda mais. Então esse capítulo 1 para muitos vai ser um capítulo de desculpas. Um capítulo de desculpas porque eles vão utilizar algumas coisas que acontecem aqui. Como por exemplo, Tiago, eu engravidei. Agora que eu engravidei também não tem mais como eu viver uma vida próxima de Deus. A gente casou, a gente está casado, a gente agora está no período da gestação. E aí não tem como a gente viver uma vida grávida e uma vida diante de Deus grávida. Deixa eu ler um texto para você, olha lá. No capítulo 1, verso de número 41. Olha lá, acompanha na Bíblia. Gente, é bom confirmar na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz. Verso 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, ela estava grávida, e Isabel, grávida, foi cheia do Espírito Santo. Qual é a sua desculpa? Não, Tiago, eu sei, ela estava grávida, mas é que assim, Tiago, amanhã é dia dos pais e eu sou pai. E como pai, pois é, não dá tempo, tem que cuidar dos filhos, é um correrio, não dá tempo para orar, não dá tempo. Vamos ler? Verso de número 67. E Zacarias seu, ele era pai, foi cheio do... E aí? Ele era pai, ele não foi cheio enquanto ele estava casado, ele foi cheio depois de virar pai. E aí, qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa para viver uma vida cheia do... Tiago, mas parou ali. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou, virou profeta, depois de ser pai. Ei, irmão, entenda, não importa se você é filho, se você é pai, se você está grávida, se você tem pouco tempo de casamento, se você é jovem, se você é adolescente, se você é menino, não interessa. Deus quer te encher do Espírito Santo hoje. Deus quer te encher do Espírito Santo hoje. A Bíblia vai dizer, não se embriaguem com vinho, em quem há contenda tem problema, não se embriaguem com as coisas do mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Jesus vai dizer assim, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito. Entenda, pobre ele não está falando de condição financeira, mas está falando de uma necessidade espiritual, ou seja, são aqueles que olham no espelho e dizem, eu preciso ser mais cheio do que eu fui ontem, eu preciso ser mais cheio do que eu estou agora. Entenda, a vontade de Deus é te encher do Espírito Santo, a vontade de Deus é te encher do Espírito Santo. Levante a sua mão, Espírito Santo, começa a derramar da tua graça no nosso meio. Espírito Santo, ainda que há uma igreja desejosa pela ação do teu Espírito. Há uma presença do Espírito aqui nessa noite. Não perca a oportunidade de sair daqui não só cheio, mas encharcado, transbordante deste Espírito. Deus quer te encher do Espírito. Em Atos capítulo 1 ele disse, depois que vocês forem cheios do Espírito Santo, aí sim vocês estão prontos para serem as minhas testemunhas. Há desejo de Deus de te encher hoje. A pergunta que fica é, há desejo de você ser cheio aí hoje?
O capítulo 1 de Lucas, para muitos vai falar de um capítulo de desculpas, mas no capítulo 1 de Lucas, o propósito é produzir certezas. Porque em primeiro lugar, esse primeiro casal, essa primeira família, quando você começa a estudar a história deles, a Bíblia vai dizer que Zacarias e Isabel eram retos, eram justos perante Deus, perante as pessoas, em todos os mandamentos e preceitos. Mas a Bíblia vai dizer assim, e não tinham filhos, não geravam, não haviam gerado, não porque não queriam, mas porque havia um problema. E o problema é que as pessoas, como sempre, olhavam para o problema só da mulher. Eles olham para a mulher e dizem, Isabel é estéril, como o texto mesmo vai dizer. O problema é que o problema de Isabel, a esterilidade, como o texto vai dizer, é exterior. Todo mundo sabe, todo mundo vê, porque ninguém vê a barriga dela crescer. O problema é que, se você analisar realmente o texto, o problema deles não ter filhos não era só em Isabel, mas era também em Zacarias. Porque quando o anjo vem e anuncia para Zacarias e diz, vocês vão ter um filho, Zacarias duvida. E o anjo vai olhar para ele e vai dizer assim, porque você não creu nas minhas palavras. Entenda que muitas vezes você fica olhando para um problema e dizendo, o problema é que o ventre não gera. O problema é que o ventre não tem como gerar, mas às vezes, na verdade, o problema de você não gerar, ou você não gerar um projeto, você não gerar algo de Deus, é a sua falta de fé. É a sua falta de fé. E sabe o que é interessante? Zacarias, a sua falta de fé, o anjo vai olhar para ele e vai dizer assim, Zacarias, porque você não creu nas minhas palavras, você vai ficar mudo e não vai falar até que se cumpra. É por isso que muitas vezes Deus não te mostra o que Ele está fazendo na sua vida e na sua história, porque se Ele mostrar, você com a sua boca vai duvidar. É por isso que muitas vezes tem coisas que Deus não faz na sua vida, porque quando Ele te mostra, você diz, não tem como, não tem jeito, não tem forma. É por isso que muitas vezes Deus faz o projeto dele no silêncio, porque Ele sabe que se Ele te revelar, você com a sua falta de fé vai acabar estragando tudo. Aleluia. Entenda. Deus está te chamando nessa noite não só para ser cheio do Espírito, mas para viver num ambiente de fé, crendo. Mesmo que você não veja o chão, você dá o passo. Mesmo que você não veja o chão, você dá o passo, porque Ele está mandando. Glória a Deus, aleluia. Em Lucas capítulo 5, quando Jesus vai e fala para os discípulos jogarem a rede de novo no barco, mesmo depois da noite inteira eles terem pescado e não ter conseguido pescar nada, estão lá lavando a rede, e Jesus está vendo. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, vai lá e lança de novo. Pedro vai lá e lança essa rede de novo no meio da água. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz, Jesus, mestre, Rabi, nós passamos a noite inteira tentando pescar, mas nada apanhamos. Nós passamos a noite inteira tentando apanhar alguma coisa de peixe, mas nós não conseguimos. Mas olha só o que Pedro diz, mas sobre a tua palavra. Ou seja, Jesus jogou a palavra na frente na água e disse, vai pescar. O que depende é se você vai ter fé e coragem de pisar sobre essa palavra. Deus já te deu a palavra de que Ele vai fazer. Deus já te deu a palavra de que Ele vai realizar. O que Ele está esperando de você nessa noite é se você tem fé, apesar de circunstâncias adversas. O que Ele está esperando de você é a sua demonstração de fé. Aleluia.
tinha falta de fé. Zacarias tinha um problema com fé. Mas ao mesmo tempo que acontece esse cenário da história de Zacarias e Isabel, ao mesmo tempo está acontecendo o cenário de Maria. No capítulo 1, do verso de número 27 em diante, vai contar a história de um anjo também, indo se encontrar com Maria, para falar a ela de um projeto que Deus tinha para fazer. Só que é interessante que o texto diz que o anjo foi enviado por Deus a Nazaré. Só que a cidade de Nazaré, segundo João capítulo 1, verso 46, e que Natanael disse em resposta a Filipe, ele disse: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como quem dizia, de Nazaré não nasce nada bom, de Nazaré não tem nada bom. Mas sabe o que é interessante? Mesmo lá em Nazaré, na cidade desprezada, no lugarzinho desprezado, na casa desprezada, Deus enviou um anjo para fazer uma promessa. Ah, Tiago, tu não sabe o carro que eu tenho, tu não sabe a casa que eu tenho, tu não sabe a condição financeira que eu tenho. Não interessa, nessa noite Deus me trouxe como um mensageiro de Deus para te dizer: é naquele lugarzinho que eu estou te levantando com uma promessa. E a minha promessa que está sendo feita sobre a sua vida é que eu vou cumprir aquilo que eu falei. Só que Maria também foi uma que manifestou falta de fé. Maria também foi alguém que manifestou essa falta de fé. Porque quando o anjo chega e apresenta o projeto dizendo que ela iria gerar Jesus, ela olha para o anjo e diz assim, ó, como ela era virgem, ela olha para o anjo e diz assim: anjo, como se fará isto se eu não conheço homem algum? Olha lá, verso de número 34. E Maria disse ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? Entenda uma coisa: o que Deus vai fazer na sua vida, e esse é o nosso problema, que nós ficamos esperando por homens aquilo que somente Deus é capaz de fazer. O problema é que você está esperando de um prefeito, de um vereador, de um dono de rua, você está esperando de um patrão, você está esperando de um presidente, você está esperando de uma política para que algo aconteça na sua vida. Mas entenda, aquilo que vai acontecer na sua vida não depende de homem algum, mas como ele mesmo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Entenda, o Espírito Santo é suficiente para realizar aquilo que Deus prometeu. O Espírito Santo é suficiente. Aleluia. Pare de esperar de homens. Pare de esperar por pessoas. Deus está dizendo nessa noite: descerá sobre ti o Espírito Santo. O que vai acontecer na sua vida e na sua história não vai depender, não precisa homem abrir porta, não precisa mulher, não precisa ninguém, não. O Espírito Santo, ele abre a porta, ninguém fecha, ele fecha a porta e ninguém abre. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Então entenda, quem está com o Espírito Santo está com a vitória garantida. Quem está com o Espírito Santo está com o projeto garantido de que vai cumprir. Só que é interessante, Isabel também ficou grávida e Maria também. Só que quando Maria engravida, Isabel já está com 6 meses grávida. Só que quando o anjo vem e apresenta o projeto para Maria, Maria duvida. Maria tem dúvida. Maria começa a questionar: mas como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Ela começa a se questionar. E ele dá a resposta dizendo: o Espírito Santo vai descer sobre ti. Mas ele não parou ali.
ele disse também, no verso de número 36, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês, para aquela que era chamada estéril. Ei, entenda, o que Deus vai fazer na sua vida não é só por sua causa, mas é para servir de testemunho para os outros vão olhar para você e vão dizer, se aconteceu na vida dela, vai acontecer na minha vida também. Se aconteceu na vida dele, se ele creu, eu creio também. Se ele caminha em fé, eu também posso caminhar em fé. Entenda, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que nós estamos rodeados por um grande número de testemunhas, e essas pessoas estão olhando para nós, para ver qual é a nossa passada, para ver qual é o nosso andar, para ver se nós realmente andamos em fé, para que a nossa vida se torne um exemplo diante deles. Tem alguém para glorificar esse Deus e adorar esse Deus nessa noite? Eu creio, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 37. Porque para Deus não é para o homem de quem você está esperando. Para Deus nada é impossível. Para encerrar, as duas engravidam. As duas agora estão grávidas. Isabel com 6 meses e Maria acabou de engravidar. Só que no versículo de número 57, olha o que o texto diz. E completou-se para Isabel. Diga comigo, para Isabel. Para Isabel. Mais uma vez, para Isabel. Para Isabel. O tempo de dar à luz, e teve um filho. Não, esse glória a Deus foi fraco, mas vamos lá. A mulher que não podia ter filhos, o texto vai dizer que para ela chegou o tempo de gerar. Preste atenção, tem um tempo para ser gerado aquilo que Deus está construindo dentro de você. Tem um tempo para sair para fora aquilo que Deus já colocou tudo dentro de você. Mas calma, o tempo chega. Só que o texto diz que completou-se para Isabel. E cadê a Maria? Para Maria não aconteceu. Como assim? Isabel e Maria estavam grávidas. Mas como que agora para Isabel completou o tempo de dar à luz? Tiago, simples. É que Isabel estava de 9 meses e Maria estava recém de 3 meses agora. Se eles tinham 3 meses esses meses de diferença, a Maria agora recém estava com 3 meses e Isabel já chegou o tempo de gerar, já está com 9 meses. Por quê? Havia 6 meses de diferença entre elas. Então olha só, por que chegou o tempo para Isabel e não para Maria? Porque o tempo de Maria não tinha chegado porque ela estava com 3 meses, não estava pronto. Você está pedindo para gerar com 3 meses, mas ainda não está pronto dentro de você. Você está querendo abortar as coisas de Deus com rapidez, porque toda vez que você tira ou gera aquilo antes do tempo é um aborto. Talvez não aconteceu na sua história e na sua vida ainda, porque ainda não está pronto, ainda está sendo gerado dentro de você. Mas entenda, quando o tempo chegar, vai gerar. Quando o tempo chegar, vai acontecer. Aleluia, Jesus. É que nós estamos na geração dos rios. Nós estamos na geração do TikTok. Tudo tem que ser assim, ó. Se você posta um vídeo de 3, 4 minutos de palavras, o pessoal não assiste 10, 15 segundos. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser agora. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus, ó, tudo no seu tempo, no tempo determinado segundo
fazendo a vontade de Deus, porque Deus não vai desistir da vontade dele para fazer a sua. É você que tem que desistir da sua vontade para entrar na vontade de Deus. Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Fica de pé. Glória a Deus. Fica de pé adorando. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Tiago, mas e Maria? Porque Isabel gerou. Aleluia. O tempo de Isabel chegou. Os 9 meses dela se completaram e ela gerou. Tiago e Maria, lembra o que eu falei? Se não está dando certo num capítulo, fica tranquilo, logo o segundo capítulo chega. Porque no capítulo 1, Maria recebe a promessa, mas não gera. No capítulo 1, Isabel recebe a promessa e gera. Mas Maria recebeu no capítulo 1 e não gerou. Sabe quando ela vai gerar? No capítulo 2 e verso 3. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela, Maria, havia de dar a luz. Entenda, se não está acontecendo hoje, pode ser que aconteça amanhã. Se não acontece amanhã, pode ser que aconteça daqui uma semana. Mas não desista, porque se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas enquanto isso, o que eu faço? Enquanto você não gera, faz aquilo que Zacarias fazia. Seja cheio do Espírito e profetiza. Seja cheio do Espírito e profetiza. Tiago, mas não chegou o tempo. É porque talvez o que está faltando para você é ser um pouquinho mais cheio do Espírito, é ser um pouco mais impactado pelo... Tem alguém nessa noite para levantar as mãos e adorar e dizer: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre nós. Glória a Deus. Entenda, Glória ao Espírito. não é porque aconteceu na vida de Isabel primeiro que não vai acontecer na sua vida também, Maria. Glória a Deus. Mas é que Deus já fez na vida do pastor, porque ele não fez, ele esqueceu de mim. Não, não, não. Se Deus fez na vida do pastor, é para você olhar para ele e dizer assim: nossa, se Deus fez e cumpriu na vida do pastor, Ele também vai ser fiel para cumprir na minha vida também. Ele vai ser fiel para cumprir na minha vida também.